O que é ser conservador? Sim, vamos falar sobre conservadorismo. Meu nome é Wesley Felipe e você está no canal do Berkeley Instituto Conservador. Falar sobre conservadorismo é falar sobre algo muito abrangente. Realmente definir o que é ser conservador ou sistematizar é algo quase impossível. Afinal de contas, nós conservadores não queremos sistematizar o pensamento conservador. O conservadorismo não pode ter uma cartilha, nem uma regra. Quando nós fizermos isso, deixamos de ser conservadores. Não há os 10 passos para ser um conservador. Não há uma regra que você deve seguir para ser um conservador. Mas você pode ser um conservador por preservar aquilo que é autêntico à humanidade do homem. Por preservar aquilo que trouxe a humanidade até aqui. Por preservar princípios, por preservar valores e tradições. É interessante porque o brasileiro, de 2014 para cá, depois de todo aquele boom político que o país sofreu, de todas as manifestações, de pessoas indo para a rua para protestar e muitas delas sem saber o porquê estavam ali ou mesmo o porquê estavam protestando, depois de todo esse período, a política virou um novo game do brasileiro. A política hoje é debatida nos bares, nos encontros de família, nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e diversos lugares. Talvez você tenha perdido um amigo por causa de política, talvez você tenha perdido já um parente por causa de política, talvez nesse final de ano, nas festas que irão acontecer, a família já combinou, nós não vamos falar sobre política. Por quê? Porque as pessoas se identificam como conservadoras, progressistas, ou reacionários, ou imobilistas, e cada um defendendo um tipo de cosmovisão para o mundo. Eu estou aqui para falar sobre conservadorismo. Eu quero ajudar você a entender o pensamento conservador e por que isso é tão importante. Olha, quando houve as eleições de 2018 para a presidência, quantas pessoas entraram nessa onda afirmando serem conservadoras? Afirmando defenderem pautas conservadoras, levantando bandeiras como a família. Nós estamos aqui para defender a família, nós estamos aqui para lutar pelo direito do teu filho, pelo direito da tua filha, que é a união entre homem e mulher. Poxa, que legal, que bacana, eu também defendo, acredito nesses pontos. Mas será que quando eu digo, olha, eu defendo a família, isso já me caracteriza como um conservador? Outros se levantaram, não, porque não pode ter doutrinação nas escolas, porque os nossos filhos estão sendo manipulados, eles estão virando robôs, o Estado não quer que eles saibam a verdade, os professores querem induzi-los a pensar de uma certa maneira e por isso não pode haver doutrinação. Poxa, que legal, bacana, eu também concordo com isso. Eu acho que o professor ali não está para doutrinar o filho de ninguém, mas está ali para tentar ser o mais imparcial possível, apresentando diversas possibilidades para que cada aluno possa, sim, seguir o caminho que deseja escolher. Eu também sou contra a doutrinação, mas será que ser contra a doutrinação me define como, olha, eu sou um conservador porque eu defendo essa pauta? Ou talvez porque eu sou cristão, eu levo os princípios cristãos, eu acredito naquilo que a igreja tem falado, eu acredito que a história da igreja me conta. Eu acredito que a fé cristã, o cristianismo, Jesus, os seus ensinamentos, os ensinamentos dos apóstolos, são os melhores passos a serem seguidos. Poxa, que legal, eu também acredito nisso. Eu acho que a fé cristã ela pode produzir muito para uma sociedade relevante. E eu acredito que ela é primordial para uma sociedade saudável e relevante. Mas isso não define-me como conservador. E por que não me define essas coisas? Porque em muitos aspectos você vai enxergar que há pessoas que defendem a família, que realmente não querem que a família seja destruída, não querem que o Estado se intrometa na família, que a esfera do Estado entre ali no meio da família e determine como a família deve ser. Porque primeiro que o Estado não determina o que é família. O Estado ali não determina se homem e mulher é uma família, ou se 2 homens é uma família, ou se 2 mulheres é uma família. O Estado não está ali para definir esse tipo de coisa, ele não está ali para arbitrar sobre isso. Esse não é o papel do Estado. Nós entendemos família por um conceito histórico, nós entendemos família por um conceito cristão, de Deus criando homem e mulher e unindo essas 2 pessoas. Então não importa o que o Estado fala sobre o que é ser família, nós conservadores temos um conceito do que é ser família. Então eu posso defender esses princípios e há pessoas que realmente defendem esses princípios, porém em outras pautas, em outras áreas,
elas defendem ideias progressistas. E talvez, eu contando esse fato para você agora, você já lembrou de um amigo, de um parente, de um tio, que é conservador em alguns costumes, por exemplo, desse da família, ele acredita na família tradicional, porém, em outros aspectos, ele se torna um progressista, um revolucionário. E há pessoas também que têm uma ideia de um Estado menor, de um Estado que não deve interferir na esfera da família, que não deve interferir na esfera da escola, principalmente na esfera econômica, um Estado quase isento dessa esfera. Porém, por outro lado, ele acredita numa revolução sexual da sociedade. Ele não defende uma moral e uma ética que possa conduzir a sociedade e que possa preservar a espécie humana. Ele não pensa dessa maneira. Então ele se torna talvez um conservador, ou ele se afirma ser conservador, porque de alguma forma e de algum momento ele deseja menos Estado na sua vida. Mas por outro lado, ele não está muito aí com a moral e ética da sociedade. Então o homem pode caminhar e conduzir a sua vida conforme bem entender, porque ele é livre, como se o conceito de liberdade fosse algo sem limites. E nós sabemos que não funciona bem assim. Então, isso também não pode definir uma pessoa como conservadora. Outras pessoas até desejam que realmente não haja doutrinação nas escolas, que não querem que seus filhos sejam doutrinados, não quer que a força do Estado entre nessa esfera e acabe determinando o que as crianças devem aprender, mas defendem pautas que o governo venha trazer soluções sobre até a própria área da escola. O melhor caminho, o caminho mais legítimo, se nós fôssemos pensar para o conservador, é ser um conservador, em primeiro lugar, na conscientização da minha responsabilidade e do meu dever perante a minha família, perante ao meu próximo, perante ao meu cônjuge e perante a minha sociedade. Entender esse dever que eu tenho comigo para com os outros que estão à minha volta. E não depender que um Estado venha fazer coisas que é cabível à minha pessoa. Que o Estado não cuide do indivíduo, sendo que a família pode cuidar. Que o Estado não cuide da criança, sendo que a família pode cuidar. Que o Estado não cuide da família porque os pais estão ali para cuidar dela. É eu assumir as minhas responsabilidades. E como nós vivemos num país tão grande, de tantas pessoas, de tantas culturas talvez diferentes, dentro até da mesma região, e muitos pensamentos, o que nós podemos enxergar hoje é que as pessoas estão fugindo de suas responsabilidades. E sempre estão terceirizando suas responsabilidades. Sempre estão dizendo, alguém tem que fazer por mim. Eu não sou responsável por isso. Infelizmente, esse é o cenário que nós vivemos. Então, ser conservador um pouco, ou melhor, um aspecto conservador, mais uma vez, não quero definir conservadorismo em apenas uma palavra, em apenas uma frase, em uma série de regras. Não. Eu quero mostrar que há aspectos conservadores que nós podemos preservar e que nós devemos preservar. Russell Kirk, em seu livro Política da Prudência, diz que o mundo antagonista já prevaleceu sobre o mundo de ordem natural. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós olhamos à nossa volta, quando nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor, nós podemos ver que elas estão fora do lugar e que as coisas estão acontecendo de forma diferente, que as engrenagens ali que move toda a sociedade, ela não está girando conforme deve girar. Você pode perceber isso. Você está andando de bicicleta, a corrente começa a sair da coroa da bicicleta, começa a pedalar e a bicicleta já não consegue andar no mesmo ritmo, como se fosse de ordem natural, como se a corrente tivesse encaixado na coroa e na catraca, para ela ter um rumo, ter um norte, conseguir prosseguir. Então hoje, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos engrenagens que estão desajustadas. E Russell Kirk está falando, olha, esse mundo antagonista, ele já prevaleceu contra o mundo de ordem natural. E é por isso que eu falo sobre responsabilidade, porque hoje as pessoas estão isentando-se da sua responsabilidade. Elas terceirizam a sua responsabilidade. Elas querem que o Estado, que o governador, que o presidente, que o político, que o vereador, que o prefeito, que o líder do bairro resolva seus problemas. Quando ela deveria ser a própria solução para os seus problemas. Ela ter uma consciência em si de que, olha, eu preciso tomar uma nova atitude e mudar.
Não quero resumir o conservadorismo a isso, mas responsabilidade, entender a nossa responsabilidade, entender o nosso papel, é um aspecto conservador. Um outro aspecto muito conservador e importante que nós devemos frisar aqui é que o conservadorismo não é algo imobilista. Nós não desejamos ficar aqui, nesse exato momento, parado, estacionados. Hoje eu estou aqui falando com você, dentro do nosso estúdio, e poderia estar aqui falando daqui 20 anos falando com você novamente, e talvez o cenário seria o mesmo. Talvez você olharia e veria esse fundo preto que você está vendo agora, e daqui 20 anos eu falaria assim, nós não mudamos, porque não devemos mudar, porque não devemos fazer isso, porque sempre foi um fundo preto aqui, e sempre funcionou o fundo preto, então agora a gente não vai mudar mais. Estacionou. Mas pode ser que amanhã esse fundo preto não orne mais, não combine mais, não seja mais atrativo para te ajudar a assistir um vídeo. Então o que nós devemos fazer? Vamos mudar, vamos mexer, vamos progredir, vamos melhorar. Mas progresso não significa revolução, que é um outro ponto que daqui a pouco eu vou tocar com você. Então o conservador, ele não é imobilista, não é alguém que puxou o freio de mão e está estagnado no mesmo lugar. Isso não é conservadorismo. Imobilismo não é conservadorismo. Um outro ponto que nós devemos tocar aqui é que o conservadorismo não é reacionário. O que é ser reacionário? Hoje eu estou falando com vocês diante da câmera, usando uma camiseta, mas se nós fôssemos olhar no passado, talvez na década de 40, na década de 50, os homens se vestiam de forma diferente. As pessoas usavam terno, usavam chapéu. Alguns acreditam que isso seja mais elegante. É muito engraçado eu falar sobre isso aí porque eu lembro do meu tio. Meu tio, um senhor de 74 anos, uma pessoa sistemática, e toda vez que eu ia visitar o meu tio na casa dele, eu chegava, ele estava sentado no seu sofá, tomando o seu chazinho, depois tomando o seu cafezinho ali, e eu sempre chegava bem, essa tio Arruda, tudo bom? Como o senhor está? Ele falava comigo, e eu chegava lá, todo moleque, todo juvenil, né, ali com os meus 20 anos, de boné, de bermuda, uma camiseta regata, e o meu tio sempre falava, os homens não se vestem mais como antigamente. Na minha época, quando eu era jovem, nós usávamos camisa. Um homem para andar bonito, ele tem que estar com uma camisa de botão, uma camiseta bem passada, uma gravata alinhada. Ele estava se remetendo à juventude dele. E como a juventude dele, naquele exato momento da sociedade, se vestia, se portava. Então, se nós falássemos não, agora para todo homem ser elegante, para todo homem andar bem vestido, bem arrumado, ele tem que estar de camisa de botão, tem que estar de gravata, ele tem que estar de chapéu. Se ele não usar isso, ele não é um homem bem apresentável. Ele não é uma pessoa que se veste bem. Temos que voltar lá. Temos que acabar com essa ideia de usar camisetas ou camiseta polo. Não, tem que ser camiseta de botão, porque lá no passado todo mundo usava camiseta de botão. Meu tio Arruda pensava dessa maneira, mas essa era a sua mentalidade, lógico. E se isso fosse imposto a todas as pessoas, então a partir de hoje todos os homens vão dar com botão de camiseta, camisa de botão e gravata e tudo mais. Isso é reacionarismo. Eu estou tentando voltar para uma época que já não mais condiz, que eu não posso mais aplicar muitas coisas como a sociedade lidava lá, tratava lá, nos dias atuais. As coisas mudaram. Então, ser conservador não é ser reacionário. Eu não estou falando que nós temos que voltar para o passado. Eu não estou querendo resgatar coisas que já não são mais funcionais. Hoje todo mundo agora vai se comunicar por carta. Por quê? Porque no passado as pessoas usavam cartas para se comunicar. Poxa, mas hoje é tão fácil. Eu pego meu celular, pego meu WhatsApp ali, escrevo a minha mensagem, mando para o meu amigo, mando para minha amiga, para os meus pais, mando para minha namorada, ou mando para a pessoa ali que eu estou tentando namorar, descolar um relacionamento. Sim, é tão mais fácil. Agora, ser reacionário seria, não, vamos acabar com tudo isso e vamos voltar a escrever cartas. Conservador não é reacionário. Uma outra coisa que um conservador ele não é um progressista. Ou um progressista revolucionário. Vamos usar a palavra aqui, revolucionário. Talvez ela se encaixa bem melhor. Por quê? Porque revolucionário é aquele que quer acabar com tudo. Ele quer destruir tudo na ideia, na esperança de um mundo novo. Então, mais uma vez, usando aqui o nosso próprio cenário. Talvez você
olhando esse vídeo, me assistindo, vê que tem esse fundo preto aqui, e talvez poderia ser branco, poderia ser amarelo, poderia ser azul, e aí chega um revolucionário e fala assim, não, esse fundo preto não, isso é arcaico, isso está há muito tempo aí, nós temos que mudar, nós temos que progredir, nós temos que fazer mudança. Ok, então ele vem aqui, ele arranca esse fundo preto, ele rasga todo esse pano de fundo aqui, tal, mas e aí, o que nós vamos fazer? Tá, nós vamos tirar o preto, nós vamos colocar qual cor no fundo? Não, eu não sei qual cor nós vamos colocar, mas o que está aí não pode ficar. Esse é o pensamento revolucionário. Vamos destruir tudo. O que nós vamos construir? Não sei. Não sei o que nós vamos construir. Eu só posso dizer o que, como está, não deve ficar. Esse é o pensamento revolucionário. E sim, é lógico, eu estou comentando sobre ele de uma forma muito pequena, de uma forma muito simples. Lógico que o pensamento revolucionário ele tem desdobramentos. E desdobramentos graves, sérios, que atingem todas as esferas da sociedade, família, igreja, Estado, as artes, a educação, todas essas esferas que eu citei, lógico que o pensamento progressista ataca cada uma delas e quer mudar cada uma delas. Então, de uma forma bem simples, para a gente entender que conservadorismo não é algo imobilista, mas também não é algo reacionário e muito menos revolucionário. Mas o que então... Quais aspectos que abrange ser conservador? Um aspecto da minha responsabilidade, de entender qual é o meu papel, de entender qual é o meu dever. Um aspecto conservador muito importante é que não somos nenhum desses pontos que eu acabo de tocar, mas que nós desejamos mudanças, mas que sejam mudanças saudáveis. Mudanças que possam acompanhar a sociedade. Eu gosto de pensar no conservadorismo como algo atemporal, fora do tempo. Por quê? Porque o conservadorismo ele não está preso no passado. Como eu disse, nós não queremos voltar a viver no passado e trazer todos os costumes, todas as maneiras, todos os jeitos que existiam no passado para cá. Como a sociedade vivia, como as pessoas falavam, como todas as regras eram feitas, viver daquela maneira. Não, nós não queremos voltar para o passado. Nós não estamos presos no passado. Por outro lado, nós conservadores também não estamos presos no presente. Nós não estamos aqui fixos, ancorados, com o freio de mão puxado, dizendo, olha, daqui a gente não sai, daqui a gente não se muda. De forma alguma. E também não somos futuristas. Não, precisamos mudar agora, precisamos revolucionar agora, precisamos ir para frente, precisamos progredir. Não, conservadorismo também não é isso. O que nós conservadores desejamos são mudanças saudáveis. E talvez o melhor aspecto para a gente pensar em mudanças saudáveis é olhar para a criança. É bacana eu estar falando sobre isso, porque o meu sobrinho acaba de nascer, o Joaquim, querido Joca do tio aqui agora, e ontem, quando eu estava lá com ele, admirando ele, todo bobo, né? Todo tio fica bobo, todo avô fica bobo, toda mãe fica bobo, uma criança sempre alegra a casa. Olhando ali e pensando, que futuro, que sociedade que nós estamos construindo para essas crianças. Eu ali dentro da maternidade, olhando para o Joaquim falando, que futuro nós estamos construindo para as nossas crianças? E olhar para a criança é muito bacana, porque quando eu fui lá visitar o Joaquim, minha irmã Regiane com ele no colo, o amamentando, porque ele precisava de alimento, ele precisava de leite materno, porque o Joaquim acaba de nascer. O Joaquim ainda não está preparado para tomar café com leite. O Joaquim não está preparado ainda para sentar e comer uma feijoada, comer um churrasco, ou tomar uma cerveja gelada com os amigos no final de semana. Não, ele não está preparado para isso. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele ainda necessita do leite materno. Mas o Joaquim, ele vai crescer. Ele vai crescer saudável, forte, se Deus quiser. E logo ele vai poder, sim, com uma criança de 2, 3 anos, e começar a desfrutar de outras coisas. Até que ele chegue a uma certa idade, que ele tenha um organismo forte, saudável. Aí sim, que ele possa aproveitar, que ele possa comer uma feijoada, que ele possa comer um churrasco, tomar uma cerveja com os amigos no final de semana. Sim, mas é uma mudança paulatina. É uma mudança que ela acontece com o tempo. Não é do dia para a noite. E quando nós pensamos na sociedade, nós talvez poderíamos sempre pensar numa criança. A gente precisa de mudança. Lógico que a gente precisa. A gente precisa renovar, a gente precisa transformar, a gente precisa progredir, a gente precisa de um país melhor. Mas tudo isso de maneira saudável. De uma maneira que respeite
a vontade daqueles que já estiveram aqui, daqueles que já pensaram esse mundo aqui. Então nós estamos preservando a memória dos nossos antepassados, pensando no presente, nas pessoas que estão à nossa volta. Será que algumas mudanças, elas sendo realizadas agora, não trará grande prejuízo para as pessoas nesse exato momento? Então, se trará, não devemos fazer. Vamos esperar para que todos possam crescer de forma gradual. E também pensando no futuro. Podemos fazer algo muito legal agora, nesse momento na sociedade, mas que talvez não haverá futuro para o meu sobrinho Joaquim. Então, precisamos ter essa consciência que o conservadorismo é algo que está fora do tempo. Então, ser conservador é alguém que tem ideia das suas responsabilidades. Alguém que entende qual é o seu papel na sua sociedade, qual é o seu papel dentro da sua casa, qual é o seu papel dentro da igreja a qual pertence, qual é o seu papel perante a sua família, qual é o seu papel no seu trabalho. É ter esse senso de responsabilidade e saber que aquilo que você produz, logo irá também se refletir em todos que estão à sua volta. Então, ser conservador não é ser alguém imobilista, não é ser alguém reacionário, não é ser alguém revolucionário. Ser conservador é preservar e acreditar que toda mudança que aconteça ou venha acontecer deve ser de uma maneira saudável. Mais uma vez, quero lembrar, não estou resumindo o conservadorismo a isso, mas é um aspecto do conservadorismo, é um aspecto de ser conservador. Acreditar numa mudança que seja saudável. É ter um senso de responsabilidade, de saber o seu local, de saber qual é o seu papel. É saber que você não está preso ao tempo. E é saber que você respeita passado, presente e futuro. Meu nome é Wesley Felipe, eu agradeço você que ficou até o final desse vídeo. E se você deseja aprender mais sobre conservadorismo, faça a sua inscrição gratuita no link que vai aparecer aqui embaixo na tela. Um grande abraço e até a próxima!